Envelhecer é um processo inevitável, natural, e quando bem conduzido, pode ser uma das fases mais plenas da vida. No entanto, há um peso que muitos carregam além dos anos: o peso do próprio corpo. E quando falamos em excesso de peso na terceira idade, não estamos tratando de estética, mas sim de saúde, mobilidade, autonomia e, sobretudo, longevidade. Com o passar das décadas, o corpo humano passa por transformações fisiológicas profundas. A taxa metabólica basal diminui, a produção hormonal se altera, a massa muscular reduz progressivamente e o apetite, muitas vezes, se mantém ou até aumenta por fatores emocionais, sociais ou mesmo por falta de informação nutricional. Nesse cenário, manter o peso sob controle se torna mais do que uma escolha, passa a ser uma necessidade vital para garantir qualidade de vida após os 60 anos. A obesidade na terceira idade não é um detalhe ou um desconforto pontual. Ela é, hoje, uma das principais causas secundárias de mortes evitáveis em pessoas idosas. Estudos publicados por instituições como a Organização Mundial da Saúde e a Universidade de Harvard apontam que idosos com obesidade têm risco significativamente maior de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão, apneia do sono, artrite severa, perda acelerada da mobilidade e até demência. Pior ainda, muitos desses males se entrelaçam, formando um ciclo vicioso, onde a obesidade alimenta as doenças e as doenças dificultam a perda de peso. O resultado é um processo de declínio físico e mental que poderia ser, em muitos casos, evitado ou adiado por décadas com simples mudanças de estilo de vida. É fundamental compreender que emagrecer na terceira idade não é sobre atingir um corpo ideal, e sim alcançar um corpo funcional. Um corpo que permite subir escadas sem dor, caminhar com leveza, brincar com os netos, dormir com qualidade, manter a independência, evitar quedas e, principalmente, permanecer longe de internações e medicamentos pesados. Em muitos casos, uma perda de apenas 5 a 10% do peso corporal já representa um impacto imenso nos níveis de glicose, pressão arterial, respiração e capacidade articular. Cada quilo a menos, quando perdido de forma segura e saudável, é um ganho em energia, autoestima e liberdade. No entanto, apesar de todos esses benefícios, ainda existe um estigma que dificulta o início da jornada. Muitos idosos acreditam que já não vale mais a pena, que emagrecer é coisa de jovem ou que não adianta tentar mudar agora. Essa mentalidade é um obstáculo invisível, mas poderoso. A verdade é que nunca é tarde para cuidar do corpo, e a ciência atual comprova que até mesmo idosos com mais de 80 anos colhem benefícios metabólicos e funcionais ao perder peso de forma correta. O segredo está em como isso é feito, com segurança, orientação adequada, respeito às limitações e foco na saúde e não em sacrifícios estéticos. Por isso, este roteiro é um convite à transformação realista, baseada em ciência, com foco na saúde do idoso. Vamos explorar passo a passo o que realmente funciona, o que a ciência diz sobre emagrecimento após os 60, quais armadilhas evitar, que tipo de dieta pode ser benéfica, quais alimentos devem ser priorizados, como a atividade física pode ser adaptada para diferentes perfis e quais atitudes práticas podem, de fato, levar à perda de peso e à manutenção de uma vida mais ativa, feliz e longeva. Não se trata de promessas milagrosas ou desafios impossíveis. Trata-se de um plano racional, humano e possível, mesmo para quem passou décadas acumulando peso sem conseguir reverter o quadro. A boa notícia é que o corpo humano, mesmo envelhecido, responde. E quando bem conduzido, ele surpreende. Com leveza, clareza e respeito ao tempo de quem assiste, vamos mostrar que emagrecer depois dos 60 não é uma utopia. É uma escolha possível e, muitas vezes, necessária. A jornada começa agora. O envelhecimento do corpo humano é um processo complexo, profundo e inevitável, mas também previsível. A partir dos 60 anos, mudanças fisiológicas silenciosas passam a exercer uma influência direta no peso, na energia e na forma como o corpo lida com a alimentação
e os esforços físicos. O primeiro ponto crítico dessa transformação está no metabolismo. A chamada taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que o corpo consome em repouso, começa a cair de forma significativa. Isso significa que o idoso gasta menos calorias apenas para manter suas funções básicas, como respiração, circulação e digestão. Com isso, o mesmo prato que antes era metabolizado com facilidade, agora pode contribuir para o acúmulo de gordura, mesmo que a quantidade de comida não tenha aumentado. Além do metabolismo, os hormônios cumprem um papel determinante. No organismo feminino, a queda drástica de estrogênio após a menopausa está ligada ao aumento da gordura abdominal, à redistribuição do tecido adiposo e à perda progressiva de massa óssea. Já no organismo masculino, a redução gradual de testosterona contribui para a perda de força, vigor, desejo sexual e aumento de gordura corporal. Ambos os sexos também enfrentam alterações nos níveis de insulina, cortisol e leptina, hormônios que regulam a fome, a saciedade, o estresse e o armazenamento de gordura. Essas alterações hormonais tornam o emagrecimento mais desafiador e, ao mesmo tempo, tornam o excesso de peso mais perigoso. Um dos fatores mais críticos e menos falados é a sarcopenia, a perda de massa muscular associada ao envelhecimento. A partir dos 50 anos, estima-se que se perca entre 1% e 2% de massa muscular por ano, caso não haja estímulo adequado. E por que isso é tão importante? Porque o músculo é um dos principais responsáveis pelo gasto calórico. Quanto menos músculo o corpo tem, menor o consumo de energia, mesmo em repouso. Isso cria um ciclo negativo. Menos músculo significa menos calorias queimadas, o que facilita o ganho de peso, e o ganho de peso, por sua vez, dificulta a mobilidade, o que reduz a atividade física e acelera ainda mais a perda muscular. É uma espiral silenciosa, mas destrutiva. A digestão também muda. Com o envelhecimento, há uma diminuição na produção de ácido gástrico, o que afeta a absorção de nutrientes como vitamina B12, ferro, cálcio e zinco. O intestino também pode se tornar mais preguiçoso, afetando a microbiota intestinal e dificultando a eliminação de toxinas e gorduras. Além disso, muitos idosos apresentam menor percepção da sede e da fome real, confundindo sinais fisiológicos com ansiedade, tédio ou desequilíbrios emocionais. Isso leva ao consumo de calorias desnecessárias ou ao uso excessivo de alimentos ultraprocessados por comodidade, o que agrava ainda mais o ganho de peso. É importante também considerar o impacto emocional das mudanças fisiológicas. Muitos idosos se veem diante de limitações físicas, dores articulares, solidão, luto e sensação de inutilidade social. Essas emoções mal resolvidas frequentemente se convertem em comportamentos de compensação alimentar. O alimento vira companhia, consolo, passatempo. Esse padrão é especialmente comum entre aqueles que moram sozinhos ou têm baixa interação familiar. Em um organismo mais lento e menos preparado para lidar com excessos calóricos, esse tipo de comportamento é um fator de risco significativo para a obesidade. Portanto, ao entender essas transformações, metabolismo mais lento, alterações hormonais, perda muscular, digestão comprometida e emoções mal direcionadas, fica claro que o emagrecimento após os 60 anos não pode seguir os mesmos padrões de qualquer outra fase da vida. Dietas radicais, exercícios intensos sem supervisão e métodos rápidos de perda de peso não só são ineficazes, como podem ser perigosos. O caminho precisa ser adaptado, respeitoso, focado em nutrição funcional, fortalecimento muscular, equilíbrio emocional e ações consistentes que se sustentem ao longo do tempo. A boa notícia é que todos esses processos, mesmo que já estejam em curso, podem ser desacelerados ou até revertidos com estratégias corretas. É possível reativar o metabolismo, estimular a produção hormonal natural, fortalecer os músculos, melhorar a digestão e transformar a relação com o alimento. Com o corpo entendendo que ainda pode ser saudável e com o idoso descobrindo que ainda pode ser leve, forte e ativo, o processo de emagrecimento
se torna não apenas viável, mas recompensador. O envelhecimento é inevitável. A deterioração do corpo, não. A obesidade é hoje considerada uma das mais graves pandemias não infecciosas do mundo. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que seus efeitos são ainda mais devastadores quando associados ao envelhecimento. O corpo do idoso, mais frágil e com menor capacidade de regeneração, sofre consequências amplificadas pela presença de gordura corporal em excesso. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, mais de 30% da população acima dos 60 anos está acima do peso considerado saudável e grande parte dela já apresenta sintomas ou diagnósticos associados a comorbidades crônicas. Na prática, isso significa que milhões de pessoas idosas vivem aprisionadas em seus próprios corpos, limitadas, medicadas, com dores persistentes e mobilidade reduzida, como resultado direto do excesso de gordura acumulado ao longo da vida. A obesidade na terceira idade está fortemente associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O coração, que já trabalha de forma mais lenta e menos eficiente com o avanço da idade, é obrigado a bombear sangue para um corpo maior, mais pesado e inflamado. Isso eleva o risco de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e infartos. O excesso de gordura abdominal, especialmente a gordura visceral que envolve órgãos internos, é uma bomba silenciosa que afeta diretamente o fígado, os rins e o pâncreas. A consequência mais comum é a resistência à insulina, que leva ao diabetes tipo 2. A diabetes, por sua vez, acelera o envelhecimento celular, compromete a visão, prejudica a cicatrização e aumenta o risco de amputações e acidentes vasculares cerebrais. Outro efeito pouco discutido, mas extremamente relevante, é a relação entre obesidade e distúrbios osteomusculares. A sobrecarga do peso sobre articulações, já enfraquecidas pelo tempo, causa dores crônicas, artroses severas e deformações nos membros inferiores. Isso reduz a capacidade de caminhar, subir escadas ou até mesmo levantar de uma cadeira sem ajuda. A perda de autonomia, nesses casos, é progressiva e muitas vezes irreversível. Idosos com sobrepeso severo têm risco aumentado de quedas, fraturas e internações. E ao contrário do senso comum, as quedas em idosos não são eventos simples. Muitas vezes resultam em hospitalizações prolongadas, perda permanente de mobilidade ou até óbito por complicações secundárias. Os riscos vão além do físico. A obesidade também compromete a função respiratória. Com o diafragma pressionado pela gordura abdominal, a capacidade pulmonar é reduzida, favorecendo quadros de apneia do sono, falta de ar ao caminhar e fadiga constante. A má oxigenação noturna, provocada pela apneia, está diretamente relacionada à deterioração cognitiva, perda de memória, irritabilidade, depressão e aumento do risco de demência. Além disso, há um impacto social e psicológico profundo. Muitos idosos com obesidade desenvolvem isolamento, vergonha do próprio corpo, sensação de inutilidade e até pensamentos depressivos relacionados à autoestima ou à perda do papel social dentro da família. A ciência é clara ao mostrar que a obesidade, especialmente em idosos, está ligada à chamada síndrome metabólica, um conjunto de fatores de risco que inclui circunferência abdominal aumentada, níveis elevados de triglicerídeos, pressão alta, glicemia alterada e baixos níveis de colesterol HDL. Essa combinação praticamente triplica o risco de eventos cardiovasculares fatais. E, diferentemente do que se pensa, os efeitos não são apenas de longo prazo. Mesmo em questão de poucos meses, um quadro de obesidade pode acelerar a deterioração das funções vitais em pessoas idosas já fragilizadas por outros fatores de saúde. Contudo, é fundamental entender que não existe um ponto sem retorno. A ciência já demonstrou que mesmo uma perda modesta de peso, de 5% a 10% do peso corporal, pode gerar melhoras significativas na glicemia, na pressão arterial, na função respiratória e até na função cognitiva. O emagrecimento, quando bem orientado, é capaz de reduzir a quantidade de medicamentos diários,
devolver mobilidade, aliviar dores crônicas e restaurar a qualidade de vida. A obesidade é, sim, um problema grave, mas é também um problema que tem solução. E essa solução começa com informação correta, mudança de mentalidade e, sobretudo, ação contínua e segura. O corpo pode estar envelhecendo, mas a decisão de cuidar dele é sempre atual. Com o conhecimento certo e os passos certos, é possível virar o jogo, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, porque viver com saúde não é uma questão de juventude, mas de prioridade. Dentro do corpo humano existe uma gordura silenciosa, invisível aos olhos, mas letal em sua ação. Trata-se da gordura visceral, um tipo de tecido adiposo que se acumula profundamente na cavidade abdominal, envolvendo órgãos essenciais como o fígado, o pâncreas, os rins e até o intestino. Ao contrário da gordura subcutânea, que fica logo abaixo da pele e é percebida visualmente, a gordura visceral não altera apenas a aparência do corpo, ela altera o seu funcionamento interno. E na terceira idade, onde o organismo já opera com menor margem de segurança, esse tipo de gordura se transforma em um fator de risco dramático, muitas vezes subestimado até mesmo por profissionais da saúde. A gordura visceral é biologicamente ativa, ou seja, ela não está apenas estocada no organismo. Ela libera uma série de substâncias inflamatórias e hormônios disfuncionais que alteram o metabolismo, promovem resistência à insulina e alimentam um estado inflamatório crônico. Esse processo silencioso compromete o sistema cardiovascular, aumenta a pressão arterial, eleva os níveis de glicose e intensifica o risco de doenças como aterosclerose, infarto e acidente vascular cerebral. Estudos recentes da Mayo Clinic e da Universidade de Cambridge mostram que a gordura visceral, mesmo em pessoas com IMC considerado normal, é um indicador mais confiável de risco de morte precoce do que o peso corporal total. Em outras palavras, é possível parecer magro e ainda estar metabolicamente em risco por causa da gordura visceral. Na terceira idade, a situação se agrava por dois motivos principais. Primeiro, há uma redistribuição natural da gordura corporal com o avanço da idade. Mesmo pessoas que sempre tiveram o peso equilibrado podem começar a acumular gordura na região abdominal a partir dos 60 anos. Segundo, a perda de massa muscular acentua esse desequilíbrio, pois o músculo é justamente o tecido que ajuda a controlar o metabolismo da glicose e dos lipídios. Menos músculo, mais gordura visceral. E mais gordura visceral, mais inflamação e disfunções metabólicas. Além dos impactos no sistema cardiovascular, a gordura visceral afeta o fígado de forma severa. Muitos idosos com sobrepeso desenvolvem esteatose hepática não alcoólica, conhecida popularmente como gordura no fígado. Essa condição, inicialmente assintomática, pode evoluir para inflamação hepática, fibrose, cirrose e, em casos extremos, câncer de fígado. A gordura visceral também pressiona o intestino e os rins, afetando o funcionamento da digestão e da filtração renal. Com o tempo, surgem quadros de constipação crônica, retenção de líquidos, inchaços e sensação constante de desconforto abdominal, sintomas que muitos interpretam como naturais da idade, mas que são, na verdade, manifestações de um acúmulo perigoso e silencioso de gordura interna. Existe ainda o impacto no cérebro. A inflamação sistêmica provocada pela gordura visceral está ligada ao aumento do risco de Alzheimer e outras formas de demência. A neurociência já comprova que altos níveis de citocinas inflamatórias circulando no organismo afetam a cognição, a memória e o humor. Em idosos com predisposição genética, isso pode acelerar a degeneração neuronal. Assim, a barriga proeminente, que muitas vezes é encarada com certo humor ou resignação, esconde uma realidade alarmante: o envelhecimento acelerado do cérebro e do corpo como um todo. A boa notícia é que a gordura visceral responde muito bem a intervenções corretas. Ao contrário da gordura localizada, que pode demorar meses para ser reduzida, a gordura visceral costuma ser a primeira a responder positivamente
quando mudanças no estilo de vida são implementadas. Caminhadas diárias, alimentação rica em fibras, redução de açúcares e alimentos ultraprocessados, aumento da ingestão de água e fortalecimento muscular através de exercícios de resistência são estratégias cientificamente comprovadas para reduzir a gordura visceral. E mesmo perdas pequenas, como 2 a 5 quilos, já são suficientes para impactar positivamente os exames laboratoriais e a saúde dos órgãos internos. Por isso, é essencial abandonar a ideia de que barriga é normal na velhice ou que todo idoso engorda. O que é comum não deve ser confundido com o que é saudável. Entender a natureza perigosa da gordura visceral é o primeiro passo para agir com consciência. Não se trata de aparência. Trata-se de inflamação, disfunção e risco de morte precoce. E com escolhas simples, consistentes e adaptadas à realidade de cada idoso, esse inimigo invisível pode ser vencido. O corpo agradece, o coração bate melhor, o cérebro pensa com mais clareza e a vida se torna mais leve, por dentro e por fora. Dietas da moda seduzem porque prometem velocidade, simplicidade e resultados visíveis em pouco tempo. Para um idoso cansado de lutar com a balança ou pressionado por exames alterados, a promessa de perder 5 quilos em uma semana, secar a barriga com suco detox ou comer gordura à vontade e ainda emagrecer pode soar como salvação, mas o corpo maduro não responde como o corpo jovem. O metabolismo mais lento, a menor reserva muscular, a alteração da função renal, o uso de múltiplos medicamentos e a presença de doenças crônicas tornam o organismo idoso muito menos tolerante a extremos alimentares. O que em um adulto de meia idade pode causar apenas mal-estar temporário, em um idoso pode desencadear queda de pressão, hipoglicemia, perda muscular acelerada, desequilíbrios eletrolíticos, constipação severa, arritmias ou internação. Grande parte das dietas da moda se apoia em restrição calórica abrupta ou numa eliminação total de grupos alimentares. Quando o corte é muito agressivo, o corpo passa a consumir massa muscular como combustível. Para o idoso, que já enfrenta sarcopenia fisiológica, isso significa enfraquecimento rápido, instabilidade ao caminhar, maior risco de quedas e redução adicional da taxa metabólica basal, exatamente o oposto do que se deseja em um plano de emagrecimento sustentável. Outro problema é a baixa densidade nutricional, típica de protocolos extremos. Trocar refeições completas por shakes açucarados ou sopas diluídas pode gerar deficiência de proteína, vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio, zinco e fibras, afetando músculos, ossos, imunidade e intestino. Dietas hiperrestritivas em carboidratos, como versões caseiras mal orientadas de low carb ou cetogênica, podem até reduzir peso em curto prazo, mas trazem riscos quando não há acompanhamento profissional. Em idosos que usam insulina ou hipoglicemiantes orais, quedas bruscas de carboidrato podem levar a crises de hipoglicemia. Em pessoas com histórico de doença renal, dietas desbalanceadas que compensam cortes de carboidrato com proteína excessiva podem sobrecarregar rins já fragilizados. Em casos de apetite irregular, o idoso simplesmente desiste da dieta e volta a comer alimentos ultraprocessados, gerando efeito sanfona e frustração emocional. Outro modismo perigoso: dietas detox e jejuns extremos sem supervisão. Reduzir drasticamente a ingestão de calorias líquidas ou fazer longos períodos sem comer pode causar queda de pressão postural, levantar e ficar tonto, desidratação, confusão mental e perda de massa magra. Alguns idosos tomam diuréticos, antihipertensivos ou remédios para o coração. Sem alimentação adequada, a absorção e o metabolismo desses medicamentos mudam, alterando doses efetivas e aumentando riscos. Já protocolos de sucos verdes por dias raramente fornecem proteína suficiente para preservar músculo ou produzir enzimas e anticorpos, o que compromete a recuperação de tecidos e a imunidade. Há também o fator adesão. Dietas da moda são, por definição, temporárias.
O idoso precisa de rotinas previsíveis, alimentação prazerosa, socialmente viável e financeiramente sustentável, comer separado da família, pesar milimetricamente cada refeição ou seguir listas proibitivas extensas costuma levar ao abandono do plano. Quando a dieta cai, volta-se aos hábitos antigos, muitas vezes com compulsão e com ganho de peso ainda maior, pois o metabolismo já foi reduzido pelo período de restrição severa. Esse ciclo de perde e ganha acelera a perda muscular, bagunça os hormônios de fome e saciedade e aumenta o acúmulo de gordura visceral. Em vez de modismos, o que funciona para o idoso é ajuste gradual, nutrido e monitorado. Pequeno déficit calórico, por exemplo, 300 a 500 calorias a menos do que o gasto diário estimado. Alta qualidade proteica distribuída ao longo do dia, inclusão generosa de fibras, hortaliças, leguminosas, frutas de baixo índice glicêmico, gorduras saudáveis em quantidades moderadas, azeite, peixes gordos, castanhas, controle de açúcares e ultraprocessados, hidratação consistente e rotina de exercícios combinando força, plasmobilidade, caminhada. Quando necessário, suplementações direcionadas, vitamina D, cálcio, ômega 3, proteína isolada, podem ser avaliadas por profissional de saúde. Sinais de alerta de que a estratégia alimentar está errada incluem perda de peso muito rápida, mais de 1% do peso corporal por semana de forma contínua, fraqueza progressiva, tontura ao levantar, queda frequente, mudança abrupta no humor, constipação resistente, inchaço nos pés ou confusão mental. Qualquer um desses sinais exige reavaliação médica e nutricional imediata. Em idosos polimedicados, todo o plano alimentar deve ser compartilhado com o profissional que acompanha prescrições. Alterações no padrão de alimentação podem exigir ajustes em doses de insulina, anticoagulantes, antihipertensivos e outros. Dietas da moda vendem atalho. O corpo idoso precisa de ponte segura. A meta não é secar para o verão, e sim manter órgãos funcionando, preservar músculos, reduzir inflamação e recuperar a autonomia. Quando o plano respeita essa realidade, o emagrecimento acontece devagar, mas acontece de modo estável, e cada quilo perdido melhora exames, reduz dor e devolve energia para viver. Quando se fala em emagrecimento na terceira idade, é comum ouvir a recomendação de comer menos. No entanto, reduzir a quantidade de comida sem critério pode levar a um efeito devastador: perda de massa muscular, deficiência nutricional e agravamento de quadros de fragilidade física. Por isso, o segredo para emagrecer de forma segura e sustentável após os 60 anos não está simplesmente em diminuir calorias, mas sim em comer melhor. E isso começa com a escolha estratégica dos alimentos mais saciantes e protetores para o corpo idoso. Nesse contexto, a proteína ocupa o centro da estratégia alimentar. Ela é o macronutriente que mais preserva músculo, mais promove saciedade prolongada e mais ajuda o corpo a queimar gordura sem provocar desnutrição. A proteína tem funções vitais no organismo, especialmente em pessoas idosas. Ela é essencial para a manutenção da massa magra, construção de enzimas, produção de anticorpos, transporte de oxigênio e reparação de tecidos. Com o envelhecimento, a eficiência do corpo em sintetizar proteína diminui. Isso significa que, mesmo consumindo uma quantidade considerada adequada para um adulto jovem, o idoso pode não estar atingindo os níveis ideais para preservar os músculos. A maioria das diretrizes nutricionais modernas para idosos já reconhece que a ingestão de proteína precisa ser aumentada, especialmente em dietas de emagrecimento, para evitar perda muscular acentuada e suas consequências: fraqueza, instabilidade, queda de metabolismo e maior risco de fraturas. Além disso, as proteínas são os alimentos que mais promovem saciedade duradoura. Diferente dos carboidratos simples, que são digeridos rapidamente e causam picos de glicose seguidos de fome, a proteína mantém os níveis de glicose mais estáveis, prolongando a sensação de plenitude. Isso é fundamental para o idoso que está tentando reduzir o consumo total de calorias, mas tem dificuldade em lidar com a fome emocional
ou compulsões noturnas. Ao iniciar o dia com um café da manhã rico em proteína, como ovos mexidos com aveia, iogurte natural com chia ou queijo branco com frutas, a tendência é que o apetite ao longo do dia fique mais controlado. Almoços e jantares com porções adequadas de carnes magras, peixes, ovos, tofu ou leguminosas equilibram a ingestão calórica sem gerar aquela sensação de estar em dieta. Mas é importante reforçar que nem toda proteína é igual. Carnes processadas como embutidos, linguiças, salsichas ou frios industrializados, apesar de conterem proteína, vêm acompanhadas de grandes quantidades de gordura saturada, sódio e conservantes, todos prejudiciais ao coração, rins e pressão arterial. O ideal é priorizar fontes magras e naturais, peito de frango, peixe grelhado, ovos, iogurtes naturais sem açúcar, queijos brancos magros, feijão, lentilha, grão de bico e, quando indicado por profissional, suplementos proteicos isolados. Dividir essa ingestão ao longo do dia é mais eficaz do que concentrar tudo em uma única refeição. Distribuir 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal permite que o corpo absorva e utilize com mais eficiência. Outro aspecto decisivo é o combate à fome emocional. Muitas pessoas idosas confundem fome fisiológica com necessidade de conforto emocional. Sentimentos como solidão, tristeza, tédio ou ansiedade frequentemente levam ao consumo automático de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura e sal, justamente os mais pobres em nutrientes e mais calóricos por grama. Ao incluir proteína de qualidade nas refeições e lanches, o corpo passa a sinalizar saciedade real ao cérebro, reduzindo impulsos desnecessários e episódios de compulsão. O uso de alimentos com alta densidade nutricional também ajuda. Além das proteínas, vegetais fibrosos, frutas inteiras e oleaginosas em porções moderadas aumentam a sensação de plenitude sem sobrecarregar o organismo. É válido ressaltar que muitos idosos enfrentam dificuldade em mastigar ou digerir certas proteínas. Nesses casos, o preparo faz toda a diferença. Cozinhar carnes lentamente, desfiar, usar moídas, bater shakes proteicos com frutas, preparar sopas reforçadas com leguminosas e usar ovos em omeletes ou purês são alternativas práticas que preservam o valor nutricional sem gerar desconforto. Para aqueles com restrições renais ou hepáticas, a quantidade e o tipo de proteína devem ser sempre ajustados com acompanhamento médico e nutricional, mas jamais eliminados por conta própria, como infelizmente ainda se recomenda em muitos círculos desatualizados. Comer menos sem sofrer é absolutamente possível, quando se come com inteligência biológica e respeito ao corpo idoso. A proteína não é vilã da saúde na velhice. Ao contrário, ela é uma aliada indispensável na luta contra o ganho de gordura, a perda de músculos e a fragilidade associada ao envelhecimento. Emagrecer com saúde após os 60 não é sobre contar calorias com obsessão, mas sim sobre priorizar alimentos que nutrem, sustentam e protegem. Quando o prato é bem montado, o corpo entende o recado. A fome se acalma, a energia volta e a vida se torna mais leve, literalmente. Durante muito tempo, os carboidratos foram tratados como inimigos da boa forma, mas a verdade é que, para o corpo idoso, eles não apenas são importantes, são essenciais. O problema nunca esteve nos carboidratos em si, mas sim na qualidade deles e na forma como são consumidos. Aos 60, 70 ou 80 anos, o corpo exige energia limpa, digestão eficiente e saciedade prolongada. E tudo isso pode ser conquistado com o consumo correto de carboidratos complexos e ricos em fibras, o tipo certo de combustível para emagrecer com saúde e longevidade. Abandonar completamente esse grupo alimentar pode provocar cansaço, perda de concentração, constipação e até crises de hipoglicemia em pessoas medicadas. Por isso, compreender o papel dos carboidratos bons e das fibras é essencial para qualquer plano de emagrecimento na terceira idade. Os carboidratos bons são aqueles que passam por um processo de digestão mais lento, liberando glicose de forma gradual na corrente sanguínea.
Isso mantém os níveis de energia estáveis, evita picos de insulina e prolonga a saciedade. Exemplos incluem arroz integral, aveia, batata doce, quinoa, mandioca cozida, milho, legumes e frutas com casca. Quando combinados com proteínas e gorduras boas, esses alimentos criam refeições completas, equilibradas e altamente nutritivas. Em vez de causar ganho de peso, eles favorecem a manutenção da glicemia, preservam o metabolismo ativo e evitam recaídas em episódios de fome descontrolada. Por outro lado, os carboidratos ruins, como pão branco, massas refinadas, bolachas, açúcar, doces, refrigerantes e alimentos industrializados em geral, são digeridos rapidamente, provocando uma descarga brusca de glicose no sangue. O corpo responde liberando grandes quantidades de insulina, que, ao longo do tempo, induz resistência celular, aumento de gordura abdominal e maior risco de diabetes tipo 2. Em idosos, esse ciclo se torna ainda mais perigoso, pois o pâncreas e os receptores de insulina já estão menos responsivos, o que agrava os quadros metabólicos. Além disso, esses alimentos costumam ser pobres em nutrientes, criando a chamada fome oculta. O corpo recebe calorias, mas não se sente nutrido e continua pedindo comida. Nesse cenário, as fibras surgem como aliadas indispensáveis. Presentes em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e sementes, elas atuam como reguladoras naturais da digestão, aumentam a sensação de saciedade e ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Fibras solúveis, como as da maçã, da aveia e da chia, formam um gel no estômago que retarda a digestão, suaviza os picos glicêmicos e alimenta a microbiota intestinal. Já as fibras insolúveis, como as das folhas verdes, da casca de legumes e dos cereais integrais, estimulam o trânsito intestinal, prevenindo constipação, um problema frequente na terceira idade. Juntas, essas fibras contribuem para a saúde do coração, para a redução do colesterol ruim, LDL, e para o equilíbrio hormonal. Além dos efeitos físicos, há também benefícios indiretos. Alimentos ricos em carboidratos bons e fibras tendem a ser menos calóricos por volume e mais saciantes, o que significa que o idoso pode comer mais em quantidade e menos em calorias, favorecendo o emagrecimento sem a sensação de estar passando fome. Além disso, refeições com alto teor de fibras reduzem a velocidade de absorção dos demais nutrientes, o que prolonga a saciedade entre as refeições e evita beliscos fora de hora. Isso é especialmente útil à noite, quando muitos idosos enfrentam compulsão alimentar emocional ou o hábito de comer doces após o jantar. Para alcançar esses benefícios, recomenda-se que o idoso consuma pelo menos 25 a 30 gramas de fibras por dia. Esse valor pode ser atingido com escolhas simples, como trocar arroz branco por arroz integral, incluir saladas cruas nas principais refeições, comer uma fruta com casca pela manhã, usar aveia no café, substituir bolachas por castanhas ou sementes e preparar sopas com legumes batidos em vez de caldos prontos. Para idosos com dificuldade de mastigação ou digestão, as fibras podem ser introduzidas de forma gradual e bem cozidas, como purê de abóbora, cremes de vegetais, frutas assadas ou sucos com bagaço. O aumento da ingestão de água é fundamental, pois sem hidratação adequada, as fibras podem provocar constipação em vez de alívio. Portanto, não se trata de eliminar os carboidratos, mas de escolher os corretos e combiná-los com uma alimentação rica, funcional e adequada ao envelhecimento. O emagrecimento maduro exige um corpo saciado, nutrido e estável, não exausto, deficiente ou inflamado. Os carboidratos bons e as fibras são ferramentas de equilíbrio, não obstáculos. Quando bem usados, eles proporcionam energia para se exercitar, disposição para viver e um sistema digestivo mais leve e eficiente. Ao respeitar essa lógica, o idoso pode transformar a alimentação em remédio e o prato em instrumento de autonomia e bem-estar. Entre todos os fatores que sabotam o emagrecimento e comprometem a saúde dos idosos, poucos são tão perigosos e tão presentes na rotina diária quanto o açúcar.
Ele está nos bolos da tarde, nas balas que acompanham o café, nas sobremesas inofensivas, nos sucos industrializados naturais, no achocolatado light e até nas sopas instantâneas. O açúcar é um inimigo silencioso porque entra no corpo de maneira disfarçada, disfarçado de afeto, de hábito, de tradição. E quanto mais envelhecido o organismo, mais vulnerável ele está aos impactos metabólicos dessa substância. Na terceira idade, onde o pâncreas já não responde com a mesma eficiência e o metabolismo se desacelera, o consumo regular de açúcar refinado e bebidas adoçadas se transforma em um veneno de ação lenta, mas devastadora. O açúcar provoca um pico rápido de glicose no sangue, seguido por um aumento da insulina, que armazena essa glicose como gordura. Repetido todos os dias, esse processo cria resistência à insulina, que é a porta de entrada para o diabetes tipo 2, uma condição que afeta diretamente a saúde dos olhos, rins, coração e cérebro. Muitos idosos desenvolvem pré-diabetes sem saber, pois os sintomas iniciais são silenciosos: sede frequente, vontade de urinar à noite, cansaço inexplicável, visão embaçada. Quando diagnosticado, o diabetes já comprometeu a microcirculação e ampliou o risco de infarto, AVC, amputações e cegueira. E tudo isso pode começar com o hábito aparentemente inofensivo de tomar café com açúcar 3 vezes ao dia ou consumir refrigerantes diariamente. As bebidas adoçadas, sejam sucos de caixinha, refrigerantes zero, águas saborizadas ou chás industrializados, são especialmente traiçoeiras. Além de conterem grandes quantidades de açúcar ou adoçantes artificiais que confundem o paladar e o metabolismo, essas bebidas não saciam, o que significa que o idoso consome calorias líquidas sem perceber e sem reduzir o apetite nas próximas refeições. Uma única latinha de refrigerante pode conter até 35 gramas de açúcar, o equivalente a quase 8 colheres de chá. E diferente de um doce sólido, que ao menos exige mastigação e envia sinais de saciedade ao cérebro, essas bebidas passam despercebidas, muitas vezes ingeridas em grandes volumes ao longo do dia. Outro fator preocupante é o reforço emocional que o açúcar exerce na velhice. Muitas vezes ele está associado a conforto, carinho, recompensa. Oferecer doce ao idoso é um gesto comum em lares, hospitais e instituições de cuidado, como se fosse uma forma de compensar a solidão, a dor ou o tédio. Esse vínculo afetivo com o açúcar cria uma dependência emocional, agravada por alterações no paladar que tornam os sabores doces mais atrativos à medida que o olfato e o gosto diminuem com a idade. O resultado é um consumo frequente e compulsivo, que prejudica o emagrecimento e compromete a saúde a longo prazo. É fundamental compreender que o corpo idoso não metaboliza o açúcar como antes, e paz. Mesmo que o peso pareça estável, o açúcar em excesso alimenta inflamações silenciosas, promove o acúmulo de gordura visceral, interfere na microbiota intestinal, prejudica o funcionamento cerebral e acelera o envelhecimento celular. Estudos mostram que dietas com alto teor de açúcar estão ligadas ao declínio cognitivo, ao aumento de placas beta-amiloides no cérebro, associadas ao Alzheimer, e à perda de memória em idosos com predisposição genética. E no aspecto emocional, o consumo de açúcar excessivo está relacionado a maior risco de ansiedade e depressão, condições que afetam a qualidade de vida e reduzem a motivação para cuidar da própria saúde. A boa notícia é que é possível reduzir o consumo de açúcar sem abrir mão do prazer alimentar. Frutas frescas, secas ou assadas podem substituir sobremesas pesadas. O uso de especiarias como canela, baunilha, noz moscada ou cardamomo intensifica o sabor doce naturalmente. Receitas caseiras com tâmaras, banana madura, maçã cozida ou abóbora são alternativas saborosas e nutritivas. Gradualmente, o paladar se ajusta e aquilo que antes parecia sem graça passa a ser suficiente. Além disso, reduzir o açúcar melhora o humor, a disposição, a energia durante o dia e a qualidade do sono.
Ganhos imediatos que reforçam a motivação para seguir em frente. Eliminar o açúcar não precisa ser um ato radical. Pode ser um processo consciente, afetivo e libertador. Substituir o café adoçado por uma versão com leite quente e canela. Trocar o refrigerante por água com limão espremido. Escolher uma banana com aveia ao invés de um pudim industrializado. Cada gesto importa. Cada escolha constrói. E no fim, o que se ganha não é apenas a perda de peso, mas a conquista da saúde, do controle e da autonomia alimentar. Depois dos 60, cada colher a menos de açúcar é um passo a mais rumo a uma vida mais leve, lúcida e longa. No imaginário popular, emagrecer está diretamente ligado ao que se come e ao quanto se movimenta. Mas existe uma tríade silenciosa, muitas vezes esquecida, que atua de forma decisiva na perda ou no acúmulo de peso, principalmente na terceira idade. Estamos falando de 3 pilares negligenciados, mas absolutamente indispensáveis: água, sono e intestino. Sozinhos, eles não fazem ninguém emagrecer, mas quando estão desregulados, tornam praticamente impossível qualquer tentativa de perda de peso sustentável. E no idoso, onde o corpo é mais sensível, os efeitos são ainda mais intensos. Corrigir esses 3 pontos transforma o metabolismo, regula hormônios e prepara o terreno para uma reeducação alimentar realmente eficaz. O primeiro pilar é a água. Com o envelhecimento, o corpo perde a capacidade de identificar corretamente os sinais de sede. Muitos idosos confundem sede com fome e acabam comendo sem necessidade, acumulando calorias quando, na verdade, o organismo só precisava de hidratação. Além disso, o volume total de água no corpo diminui com a idade, tornando o sistema circulatório mais vulnerável à espessura do sangue e dificultando a eliminação de toxinas. Um corpo desidratado queima menos gordura, transporta nutrientes com menos eficiência e acumula mais resíduos, gerando inchaço, constipação e cansaço. O ideal é que um idoso consuma entre 1,5 a 2 litros de água por dia, ajustando conforme atividade física, temperatura e condição de saúde. Pequenos hábitos como tomar um copo ao acordar, outro antes de cada refeição e usar garrafas visíveis durante o dia já criam um impacto significativo. O segundo pilar é o sono, frequentemente desconsiderado em planos de emagrecimento, mas absolutamente central. Na terceira idade, alterações no ritmo circadiano, dores crônicas, apneia do sono e ansiedade noturna reduzem tanto a duração quanto a qualidade do sono profundo. Quando isso acontece, o corpo libera mais cortisol, o hormônio do estresse, e menos leptina, o hormônio da saciedade. Ao mesmo tempo, a grelina, responsável por estimular o apetite, aumenta. Esse desequilíbrio hormonal cria um ambiente fisiológico que favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, e leva à busca compulsiva por alimentos calóricos e ricos em açúcar ao longo do dia. Além disso, o sono fragmentado reduz a disposição para se exercitar, aumenta a irritabilidade e diminui a motivação para manter uma alimentação equilibrada. Dormir bem, portanto, é tão importante quanto comer bem e se movimentar. O terceiro pilar, e talvez o mais ignorado, é o intestino. Conhecido como o segundo cérebro, o intestino abriga trilhões de bactérias que influenciam a digestão, a imunidade, o humor e até o peso corporal. Na terceira idade, fatores como o uso prolongado de medicamentos, alimentação pobre em fibras, baixa ingestão de água e sedentarismo comprometem o funcionamento intestinal. Isso causa constipação, distensão abdominal, má absorção de nutrientes e disbiose, um desequilíbrio na flora intestinal que favorece bactérias inflamatórias e reduz a eficiência digestiva. Um intestino preguiçoso ou intoxicado é um grande obstáculo ao emagrecimento, pois retém toxinas, interfere na produção de serotonina e prejudica o metabolismo como um todo. Para reverter esse quadro, é necessário incluir fibras solúveis e insolúveis, consumir probióticos naturais, como iogurte, kefir, chucrute e kombucha, e praticar movimentos físicos que estimulem o peristaltismo intestinal. A sinergia entre esses 3 pilares é poderosa.
Quando o corpo está hidratado, o intestino funciona melhor. Quando o intestino está regulado, os nutrientes são absorvidos com mais eficiência e o metabolismo se mantém ativo. Quando o sono é profundo e restaurador, os hormônios que controlam a fome e a queima de gordura operam com equilíbrio. Em conjunto, esses fatores aumentam a sensibilidade à insulina, reduzem a inflamação sistêmica e criam um ambiente biológico favorável ao emagrecimento natural, mesmo sem cortes radicais de calorias. Por isso, qualquer plano sério de perda de peso na terceira idade precisa incluir estratégias práticas para a hidratação, higiene do sono e saúde intestinal. Pequenos ajustes trazem grandes resultados. Desligar a TV 1 hora antes de dormir, evitar cafeína e telas à noite, manter o quarto escuro e silencioso, caminhar após as refeições para estimular o intestino, usar chás digestivos como camomila e hortelã, incluir sementes como linhaça e chia, manter uma rotina leve de alongamento ao acordar. Essas práticas simples, quando repetidas diariamente, transformam a fisiologia do idoso e criam as condições ideais para que a alimentação saudável e o exercício físico realmente gerem emagrecimento duradouro. Portanto, antes de pensar em mais uma dieta ou suplemento milagroso, vale olhar com atenção para esses 3 pilares silenciosos. Água, sono e intestino são os guardiões do metabolismo maduro. Cuidar deles é o primeiro passo, e talvez o mais eficaz, para perder peso com equilíbrio, sem sofrimento e com total respeito ao ritmo do corpo envelhecido. Entre os maiores mitos que cercam o emagrecimento na terceira idade, talvez o mais prejudicial seja aquele que diz: exercício é perigoso para quem é velho. Essa crença, ainda presente no senso comum, faz com que milhões de pessoas idosas evitem qualquer tipo de movimentação física mais estruturada por medo de quedas, lesões ou simplesmente por acharem que já não têm mais idade para isso. No entanto, a ciência é unânime. A atividade física regular não apenas acelera o emagrecimento em idosos, como também melhora a saúde cardiovascular, fortalece os ossos, protege o cérebro e amplia a autonomia funcional. A chave, no entanto, está em escolher o tipo certo de exercício, aquele que promove queima de gordura com segurança, prazer e consistência. A primeira coisa a entender é que atividade física não precisa ser exaustiva para ser eficaz. O objetivo não é correr maratonas nem levantar grandes cargas de peso, mas sim movimentar o corpo de forma constante, coordenada e funcional. O exercício ideal para o idoso deve cumprir 3 funções: estimular o metabolismo, preservar ou recuperar massa muscular e proteger as articulações. A partir dessas premissas, 3 tipos de atividade se destacam com base em evidências científicas: caminhada rápida, exercícios de força com peso do corpo ou resistência leve, e atividades de mobilidade com foco em equilíbrio e postura, como pilates, alongamento consciente e yoga adaptada. A caminhada rápida, realizada em ritmo constante por 30 a 45 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, é um dos métodos mais seguros e eficazes para promover a queima de gordura. Ela acelera a circulação, melhora a captação de oxigênio, estimula o sistema linfático, regula a pressão arterial e contribui para o controle glicêmico. Tudo isso com baixo impacto nas articulações. É importante manter um ritmo que permita conversar com alguma dificuldade, sem ficar ofegante demais. A regularidade importa mais do que a intensidade. Caminhadas ao ar livre, em parques, calçadas planas ou até dentro de shoppings durante horários tranquilos são estratégias acessíveis e sustentáveis para a maioria dos idosos. Já os exercícios de força são absolutamente indispensáveis, especialmente em um plano de emagrecimento. Isso porque a musculatura é o principal regulador do metabolismo. Quanto mais músculo, maior o gasto calórico em repouso. E ao contrário do que muitos pensam, a construção muscular é possível em qualquer idade. Exercícios com peso do próprio corpo, como agachamentos assistidos, flexões de braço em parede, elevação de calcanhares e abdominais isométricos, podem ser feitos em casa com supervisão mínima.
O uso de faixas elásticas, halteres leves ou até objetos domésticos como garrafas de água permite criar treinos adaptados. A recomendação é começar com 2 sessões semanais e progredir conforme o corpo responde, sempre respeitando o ritmo e com foco na técnica, não na quantidade. O terceiro pilar da atividade física segura e eficaz é o trabalho de mobilidade, equilíbrio e flexibilidade. Após os 60, os riscos de queda aumentam substancialmente e grande parte dessas quedas está ligada à perda de propriocepção, encurtamento muscular e fraqueza de core, músculos centrais do corpo. Modalidades como pilates, alongamentos terapêuticos, tai chi chuan ou yoga adaptada ajudam a restaurar a consciência corporal, fortalecem o centro do corpo, melhoram a postura e promovem relaxamento mental, outro fator crítico para quem sofre de ansiedade ou compulsão alimentar. Além disso, essas práticas reduzem dores crônicas, aumentam a amplitude dos movimentos e melhoram a qualidade do sono. Para quem está começando agora, o mais importante é evitar o erro de fazer demais logo no início. O corpo idoso precisa de progressão gradual. Iniciar com caminhadas curtas, incluir movimentos de força 2 vezes por semana, alongar-se todos os dias e buscar prazer no processo, são atitudes que favorecem a continuidade. O apoio de profissionais especializados, como fisioterapeutas, educadores físicos e médicos geriatras, é altamente recomendável, especialmente para quem já tem histórico de lesões, cirurgias ou limitações motoras. Mas mesmo sem esses recursos, com atenção e escuta corporal, é possível criar uma rotina segura. Outro fator essencial é a associação entre movimento e prazer. Atividades como dança de salão, hidroginástica, jardinagem ativa, pedaladas curtas ou exercícios em grupo geram não apenas gasto calórico, mas também vínculos sociais e motivação emocional. E essa conexão faz toda a diferença. Um corpo em movimento tende a pedir alimentos melhores, a dormir mais profundamente e a reagir com mais força ao envelhecimento. Em outras palavras, quem se exercita com regularidade não apenas emagrece, rejuvenesce de dentro para fora. Por fim, é importante lembrar que não existe um único exercício milagroso. O melhor treino é aquele que o corpo do idoso aceita, repete e transforma em hábito. E nesse contexto, até uma simples caminhada diária, feita com intenção e persistência, pode ter mais impacto na perda de gordura do que treinos complexos que nunca saem do papel. O movimento é medicina, e na terceira idade, ele também é liberdade. Poucos idosos sabem, mas o maior perigo do emagrecimento mal orientado após os 60 anos não é a perda de gordura, e sim a perda de massa muscular, condição conhecida como sarcopenia. Essa perda, que já ocorre naturalmente com o envelhecimento, se intensifica quando o corpo entra em déficit calórico sem o suporte adequado de proteínas, movimento e descanso. O resultado é catastrófico. Mesmo que a balança marque um número menor, o idoso está na prática mais frágil, mais instável e mais próximo de uma queda, de uma internação ou da perda de autonomia. É por isso que todo o processo de emagrecimento maduro precisa ter como prioridade absoluta a preservação e, sempre que possível, o ganho de massa magra. A sarcopenia começa silenciosamente, geralmente a partir dos 50 anos, com perda estimada de 1% a 2% de massa muscular por ano. Aos 70, essa queda se acelera, e quando associada ao sedentarismo, a alimentação pobre em proteínas e a perda de apetite comum na terceira idade, ela se transforma em um fator de risco clínico. Um idoso sarcopênico tem mais dificuldade para subir escadas, levantar da cadeira, manter o equilíbrio, carregar objetos e até respirar com eficiência. A musculatura não é apenas um componente estético, ela é vital para estabilizar o esqueleto, proteger articulações, manter o metabolismo elevado e facilitar o controle glicêmico. Um idoso com mais músculos tem menos dor, mais energia e mais anos de vida ativa pela frente. Mas como preservar esses músculos durante o emagrecimento? A primeira resposta está na ingestão adequada de proteína.
A ciência já mostrou que idosos precisam de mais proteína do que adultos jovens, para manter a síntese muscular. A recomendação média varia entre 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal ao dia, o que significa que uma pessoa de 70 quilos deveria consumir entre 84 a 105 gramas de proteína diariamente. Essa proteína deve ser distribuída ao longo do dia, evitando grandes concentrações em uma única refeição. O ideal é consumir de 20 a 30 gramas por refeição, combinando fontes animais e vegetais. O uso de suplementos proteicos, como whey protein ou colágeno hidrolisado com vitamina C, pode ser indicado em casos de apetite reduzido, sempre com orientação profissional. O segundo pilar é o estímulo físico correto, com foco na resistência progressiva. A musculatura só se mantém ativa quando é desafiada com frequência. Exercícios com o peso do corpo. Elásticos, halteres leves ou máquinas de musculação adaptadas devem ser introduzidos ao menos 2 a 3 vezes por semana, sempre respeitando a individualidade e evitando cargas excessivas. Mesmo idosos acima dos 80 anos conseguem ganhar força e volume muscular com treinos supervisionados. O importante não é a carga, mas a constância e a progressão gradual. Com o tempo, o corpo responde. Melhora o tônus, aumenta o equilíbrio, reduz a gordura visceral e estabiliza o metabolismo. Além da proteína e do exercício, o sono também desempenha papel crucial. É durante o sono profundo que o corpo libera hormônios anabólicos como o GH, hormônio do crescimento, e a testosterona, ambos fundamentais para a recuperação e o crescimento muscular. Dormir menos de 6 horas por noite reduz a capacidade de regeneração e acelera a degradação muscular, mesmo em quem está se alimentando bem. Portanto, melhorar a higiene do sono, mantendo horários regulares, evitando telas à noite e criando um ambiente escuro e silencioso, também é estratégia de preservação muscular. A hidratação e a ingestão de micronutrientes específicos são outro ponto de atenção. Vitaminas do complexo B, vitamina D, magnésio e zinco são cofatores essenciais para a síntese proteica e a contração muscular. Carências nutricionais, comuns em idosos, dificultam a recuperação e favorecem a flacidez, mesmo com alimentação aparentemente balanceada. A avaliação com médico ou nutricionista é indispensável para ajustar esses níveis e, se necessário, indicar suplementação segura e eficaz. Por fim, é fundamental reprogramar a forma como o idoso enxerga o emagrecimento. A obsessão com a balança deve ser substituída pela valorização da composição corporal. Mais do que perder quilos, o objetivo é perder gordura e preservar músculos. E isso se reflete na roupa que veste melhor, na facilidade de se locomover, na energia ao acordar e na vitalidade para viver. Um corpo mais forte, mesmo com alguns quilos a mais, é muito mais saudável do que um corpo magro, mas enfraquecido. O emagrecimento ideal é aquele que respeita o tempo do corpo, alimenta as células, protege os ossos e fortalece a mente. Combater a sarcopenia não é um luxo, é uma urgência silenciosa. E a boa notícia é que ela pode ser enfrentada com alimentos reais, movimento consciente e descanso restaurador. O músculo não envelhece por acaso, ele responde ao cuidado. Mesmo com cabelos brancos e pele enrugada, o corpo pode ser forte. E a força, na terceira idade, é sinônimo de liberdade. O jejum intermitente se tornou uma das estratégias de emagrecimento mais populares da última década. Seus defensores destacam benefícios como perda de peso rápida, controle da insulina, melhora da sensibilidade metabólica e até regeneração celular. Mas quando essa prática é aplicada ao corpo idoso, surgem dúvidas legítimas e riscos que precisam ser analisados com cautela. Será que o jejum é seguro após os 60 anos? Ele ajuda ou atrapalha o processo de emagrecimento maduro? A ciência tem respostas claras e elas apontam para uma direção que exige equilíbrio, personalização e muito bom senso. O princípio do jejum intermitente é simples: alternar períodos de alimentação com períodos programados de abstinência calórica,
existem diversos protocolos. Os mais comuns são 16 horas de jejum com 8 horas de alimentação, ou versões mais brandas como 14-10 ou 12-12. Em jovens e adultos saudáveis, essa prática pode melhorar a queima de gordura, promover limpeza celular, autofagia, reduzir inflamação e modular hormônios da fome, como a grelina e a leptina. No entanto, o corpo do idoso é biologicamente diferente. O metabolismo basal já está mais lento, a reserva muscular é menor, o risco de hipoglicemia é maior e muitos fazem uso de medicamentos que exigem ingestão de alimentos em horários fixos, como insulina, metformina, antihipertensivos e anticoagulantes. Estudos recentes, incluindo pesquisas publicadas na revista científica Nutrition and Healthy Aging, demonstram que o jejum intermitente pode ser benéfico para alguns idosos, desde que seja bem planejado, monitorado e adaptado à condição de saúde individual. Por exemplo, em idosos com sobrepeso, mas metabolicamente estáveis, o jejum leve, 12-12 ou no máximo 14-10, pode melhorar o controle glicêmico, reduzir a inflamação e favorecer a queima de gordura abdominal sem provocar riscos. Já em idosos com diabetes instável, histórico de desmaios, perda de massa muscular acentuada ou baixo IMC, o jejum intermitente pode ser perigoso e deve ser evitado. O risco de hipoglicemia, fraqueza, tontura, confusão mental e até quedas aumenta substancialmente quando o organismo permanece longos períodos sem receber nutrientes. Outro ponto fundamental é que o jejum não deve ser utilizado como desculpa para pular refeições sem planejamento. Muitos idosos simplesmente esquecem de comer ou acham que pular o café da manhã vai acelerar o emagrecimento, mas quando fazem isso sem ajustar o restante da alimentação, acabam comendo pouco durante o dia, perdendo massa magra ou compensando à noite com refeições mais pesadas e pobres em nutrientes. O resultado é um metabolismo ainda mais lento, aumento de gordura visceral e piora da qualidade do sono. Além disso, o jejum que não é acompanhado de uma boa ingestão proteica pode acelerar a sarcopenia, que já comentamos como um dos principais vilões da terceira idade. A recomendação dos especialistas é clara. Se houver interesse em testar o jejum intermitente após os 60 anos, ele deve ser feito com orientação médica ou nutricional, em formatos suaves, respeitando o horário dos medicamentos, garantindo ingestão adequada de proteína, vitaminas, minerais e hidratação durante a janela alimentar. Protocolos rígidos, como jejuns prolongados de 24 horas, ou dietas muito restritivas combinadas com jejum, são contraindicados. Para a maioria dos idosos, o foco deve estar sempre na manutenção da força, na clareza mental, no funcionamento intestinal e na estabilidade emocional. Se o jejum causa irritabilidade, cansaço, dor de cabeça ou tontura, ele está sendo feito de forma inadequada ou simplesmente não é adequado para aquele organismo. Há também alternativas que simulam os benefícios do jejum sem privação completa. Por exemplo, reduzir gradualmente a janela alimentar, começando com 12 horas de jejum noturno, das 20 horas às 8 horas. Eliminar lanches noturnos, evitar refeições calóricas após o anoitecer, ou fazer jantares leves com boas fontes de proteína e fibras pode trazer resultados semelhantes ao jejum intermitente em termos de regulação hormonal e controle de peso, mas com menor risco de efeitos adversos. Além disso, manter a primeira refeição do dia rica em nutrientes ajuda a controlar o apetite ao longo das horas seguintes, o que naturalmente reduz a ingestão calórica total sem sofrimento. Portanto, o jejum intermitente não é proibido na terceira idade, mas também não é uma panaceia universal. Ele pode ser uma ferramenta útil para alguns, inútil para outros e perigoso em casos mal conduzidos. A melhor abordagem é sempre aquela que respeita o relógio biológico do corpo idoso, preserva a força, favorece a saciedade e promove bem-estar. Se o jejum está causando desconforto, ele deve ser revisto. Se está funcionando com leveza e sem impactos negativos, pode ser mantido com supervisão. No fim das contas, mais importante do que jejuar
é comer com consciência, nutrir o corpo com inteligência e permitir que cada refeição seja uma aliada da saúde e não uma fonte de privação. Poucos hábitos são tão simples, acessíveis e transformadores quanto o ato de caminhar. E na terceira idade, esse gesto, aparentemente modesto, se transforma em um verdadeiro elixir de vida. Em um cenário onde doenças crônicas, sedentarismo, isolamento social e declínio funcional ameaçam a autonomia do idoso, a caminhada surge como uma das estratégias mais poderosas para preservar a saúde física, mental e metabólica. E não estamos falando de maratonas ou trilhas desafiadoras. Bastam 30 minutos de caminhada por dia, com ritmo constante e intenção ativa, para que o corpo envelhecido responda com vitalidade, leveza e renovação. A ciência já comprovou isso em diversos estudos. Um artigo publicado no British Journal of Sports Medicine revelou que idosos que caminham regularmente têm redução de até 40% no risco de mortalidade por todas as causas. Outro estudo da Universidade de Harvard acompanhou mais de 12 mil pessoas acima de 65 anos e constatou que caminhar 30 minutos ao dia reduz significativamente o risco de infarto, AVC, diabetes tipo 2, demência e até alguns tipos de câncer. Isso porque o movimento regular ativa os principais sistemas do corpo, fortalece o coração, melhora a circulação, aumenta a capacidade pulmonar, reduz a pressão arterial e melhora a sensibilidade à insulina. Além disso, estimula o metabolismo, facilitando a queima de gordura e favorecendo o emagrecimento de forma natural. Para o idoso, que muitas vezes lida com dores articulares, limitação física ou medo de quedas, a caminhada representa uma forma segura e progressiva de exercício. Diferente de atividades que exigem equipamentos, deslocamentos ou força excessiva, a caminhada pode ser feita em qualquer lugar, no quintal de casa, na rua, em um parque, na esteira da academia ou até dentro de shoppings ou corredores de prédios. E mais, pode ser feita em silêncio com música leve ao lado de alguém ou como uma pausa reflexiva durante o dia. Quando feita ao ar livre, traz o benefício adicional da exposição à luz solar, que melhora o humor, estimula a produção de vitamina D e regula o ciclo do sono. Além dos ganhos físicos, a caminhada diária tem impacto profundo na saúde mental e emocional. Estudos mostram que esse hábito reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a liberação de endorfinas e serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar, prazer e motivação. Isso é crucial na terceira idade, fase onde é comum enfrentar solidão, ansiedade, melancolia e quadros depressivos leves. Caminhar cria rotina, gera sensação de progresso e autonomia, quebra o ciclo do sedentarismo e pode até melhorar o desempenho cognitivo em idosos com declínio de memória leve. Em muitos casos, a caminhada é mais eficaz do que medicamentos ansiolíticos, sem os efeitos colaterais que os remédios costumam causar. No contexto do emagrecimento, o impacto é real e mensurável. Uma caminhada de 30 minutos pode queimar entre 150 a 250 calorias, dependendo do peso corporal e do ritmo. Isso pode parecer pouco isoladamente, mas ao longo de semanas e meses, esse gasto acumulado faz diferença na balança, especialmente se aliado a uma alimentação equilibrada. Mais importante ainda, caminhar preserva a massa muscular das pernas, fortalece o core, melhora o equilíbrio e previne quedas. Um idoso que caminha com frequência tem menor risco de desenvolver osteoporose, artrose incapacitante e complicações circulatórias como tromboses ou varizes. Para quem está começando agora, a recomendação é iniciar com o tempo que for possível, mesmo que sejam 5 ou 10 minutos por dia, e aumentar progressivamente. O uso de calçados adequados, roupas leves, hidratação antes e depois da atividade e locais seguros com terreno plano são pontos importantes para garantir conforto e prevenir lesões. Caminhar após as refeições principais também ajuda na digestão, regula os níveis de glicose e evita sonolência pós-prandial, um benefício especialmente importante para diabéticos e hipertensos.
Transformar a caminhada em um hábito exige consistência, não perfeição. Haverá dias de cansaço, preguiça ou mau tempo, e tudo bem. O que importa é manter o compromisso consigo mesmo. E com o tempo, o corpo começa a pedir esse momento. A mente se organiza melhor, o sono melhora, o apetite se ajusta, a balança começa a mudar. E, acima de tudo, a pessoa redescobre que ainda pode se mover, ainda pode progredir, ainda pode vencer a gravidade da idade com a leveza de um passo de cada vez. Portanto, se existe uma pílula mágica para envelhecer com saúde, ela tem nome, custo zero e está ao alcance de todos. Caminhar. 30 minutos por dia, 7 dias por semana. Um passo de cada vez, rumo a uma vida mais longa, ativa e feliz. Ao contrário do que muitos pensam, emagrecer depois dos 60 não começa com o prato. Começa com a mente. O corpo só segue o que a mente autoriza. E se a mentalidade estiver aprisionada em crenças antigas, derrotistas ou limitantes, nenhum cardápio saudável ou rotina de caminhada será suficiente. Por isso, o chamado mindset magro. Uma forma de pensar e sentir o emagrecimento de maneira leve, inteligente e respeitosa é uma das peças mais importantes para transformar o corpo sem sofrimento. Mudar hábitos na velhice é possível, mas não se trata de força bruta, e sim de gentileza com o próprio tempo, estratégia emocional e compromisso com uma nova identidade. Um dos maiores obstáculos é a crença de que não adianta mais. Muitos idosos carregam dentro de si a ideia de que já passaram da idade para mudar, que não vale o esforço ou que o corpo não vai mais responder. Essa crença, repetida ao longo dos anos, se transforma em verdade emocional, mesmo que não tenha base científica. Mas a realidade mostra o contrário. Inúmeros estudos confirmam que o corpo idoso responde sim às mudanças positivas, e com resultados surpreendentes. Com 70, 80 ou até 90 anos, é possível melhorar a composição corporal, ganhar força, recuperar energia, reduzir dores e melhorar exames de sangue em poucas semanas, desde que a pessoa acredite que vale a pena cuidar de si. O segundo pilar do mindset magro na velhice é parar de tratar o emagrecimento como punição ou privação. Não se trata de castigo, dieta rígida, sofrimento ou vergonha do próprio corpo. Trata-se de libertação, libertar-se do cansaço constante, da falta de ar, das roupas que não servem mais, das dores que limitam, dos remédios que se acumulam, das noites mal dormidas. Em vez de pensar, vou parar de comer isso, a pergunta deve ser, o que eu posso adicionar para me sentir melhor? Essa simples mudança de foco, do que se perde para o que se ganha, transforma a motivação. Comer mais legumes, beber mais água, dormir melhor, caminhar mais vezes, sorrir mais vezes, tudo isso é adicionar vida. E quando a mente entende que está ganhando em vez de perdendo, a mudança se torna leve. Outro aspecto-chave é respeitar a velocidade real da transformação. Na juventude, é comum buscar resultados rápidos, perder 5 quilos em uma semana, secar barriga em 10 dias. Na velhice, essa urgência se torna um fardo e muitas vezes leva à frustração. O metabolismo é mais lento, o corpo está mais sensível e o tempo de resposta é diferente. Mas isso não significa que o processo seja ineficaz. Significa apenas que ele exige paciência estratégica. Perder meio quilo por semana, ganhar força aos poucos, sentir o intestino funcionar melhor, dormir com mais tranquilidade, reduzir medidas ao longo de um mês, tudo isso são sinais de progresso reais e sustentáveis. E são esses resultados que, acumulados ao longo do tempo, constroem o emagrecimento definitivo. A mente também precisa de recompensas emocionais. Não adianta eliminar um hábito sem colocar algo no lugar. Se antes o doce da tarde era um momento de prazer, é preciso construir um novo ritual. Um chá gostoso, uma ligação com alguém querido, uma música, uma leitura leve. Se antes comer era refúgio para a tristeza, é preciso buscar outros lugares onde a emoção possa descansar. Muitos idosos usam a comida como único estímulo emocional do dia. Mudar isso exige construir novas fontes de alegria, reconhecimento e propósito. Participar de grupos, ajudar alguém,
aprender algo novo, cuidar de uma planta, iniciar uma rotina de autocuidado. Emagrecer para o idoso é muitas vezes um caminho de reencontro com a própria vida. Também é essencial eliminar a autocrítica severa. O idoso que deseja emagrecer precisa cultivar compaixão consigo mesmo. Haverá dias de recaída, de desânimo, de cansaço. Isso é natural. O que importa é voltar ao caminho no dia seguinte, sem culpa, sem autopunição. A balança pode subir num dia e descer no outro. O corpo oscila, mas o compromisso precisa permanecer firme. E cada vitória, por menor que pareça, como recusar um doce, beber água em vez de refrigerante, caminhar 5 minutos a mais, precisa ser celebrada. Pequenas conquistas geram grandes resultados quando somadas com consistência e amor próprio. O mindset magro na velhice não é sobre querer ser jovem de novo. É sobre querer viver melhor agora. É sobre entender que o corpo é um templo que carrega décadas de histórias, dores, alegrias, e que ainda merece ser cuidado com carinho, com honra, com gratidão. Mudar hábitos aos 60, 70 ou 80 anos não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E a coragem, quando guiada pela gentileza com o próprio processo, é a chave que abre as portas para uma vida mais leve, no corpo, na mente e no coração. Chegou o momento de transformar tudo o que foi aprendido em prática, porque conhecimento sem ação é só mais um peso acumulado. E aqui, o objetivo é aliviar, não sobrecarregar. O plano de ação para os próximos 30 dias foi pensado para ser realista, seguro e adaptado ao corpo e à mente de quem passou dos 60 anos. Ele não exige sacrifícios extremos nem promessas ilusórias. Em vez disso, propõe um conjunto de atitudes simples e consistentes, que somadas produzem resultados profundos, visíveis e sustentáveis. O corpo humano, mesmo envelhecido, responde com entusiasmo ao cuidado verdadeiro. E em um mês é possível sentir os primeiros sinais da virada. Mais disposição, menos inchaço, melhor digestão, sono mais tranquilo e roupas começando a se ajustar. O primeiro passo é organizar o ambiente e o emocional. Desafogar os armários, tirar de vista os alimentos ultraprocessados, doces, refrigerantes, bolachas recheadas e embutidos é essencial. O que está à mão define o que vai para o prato. Em paralelo, a mente precisa se alinhar com o propósito. Emagrecer não é se punir, é se libertar. Escreva um pequeno bilhete para si mesmo e cole na geladeira ou no espelho. Meu corpo merece leveza, força e saúde. Essa frase não é só motivacional. Ela é um lembrete diário de que você ainda está no controle da sua vida. Mesmo que o passado tenha sido marcado por excessos, culpa ou desistências, os próximos 30 dias podem marcar o início de um novo capítulo. Na alimentação, a regra é clareza e constância. Nada de cortar tudo de uma vez ou pular refeições. O foco está em adicionar alimentos protetores e em reduzir progressivamente os sabotadores. Comece os dias com um café da manhã rico em proteína, ovos mexidos, iogurte sem açúcar com chia ou uma vitamina com aveia e banana. No almoço, metade do prato deve ser de vegetais variados, 1/4 de proteína, frango, peixe, ovos, carne magra ou leguminosas, e outro quarto de carboidratos integrais, arroz integral, batata doce, abóbora. No jantar, repita o formato com refeições mais leves. Evite comer após as 20 horas e substitua doces por frutas, chás ou pequenas porções de castanhas. Beba no mínimo 1,5 litro de água por dia. Distribuído ao longo do tempo, use uma garrafa visível como aliada. E lembre-se, não se trata de perfeição, e sim de evolução. No movimento corporal, a meta é caminhar todos os dias, nem que seja por 10 minutos no começo. O objetivo até o final dos 30 dias é alcançar 30 minutos diários de caminhada leve ou moderada, 5 a 7 vezes por semana. Escolha um horário fixo, use calçados confortáveis e mantenha o ritmo. Se possível, adicione 2 dias de exercícios de força simples, como agachamentos assistidos, levantar da cadeira sem apoio, elevação de calcanhares e uso de garrafas como pesos leves. Alongue-se diariamente por 5 minutos ao acordar
e antes de dormir. Essa prática alivia tensões, previne lesões e melhora a mobilidade. O terceiro eixo do plano é sono e gestão emocional. Estabeleça uma rotina de horário para dormir e acordar. Evite telas, luz forte e refeições pesadas à noite. Um chá calmante, camomila, erva doce, melissa, uma música tranquila ou uma leitura leve ajudam o corpo a desacelerar. Mantenha o quarto escuro, arejado e silencioso. Se houver ansiedade, use a escrita como válvula de escape. Anote seus pensamentos antes de dormir. No campo emocional, crie 2 momentos de prazer por dia, que não envolvam comida. Pode ser um passeio no sol, ouvir sua música favorita, telefonar para alguém querido, cuidar de uma planta, ou simplesmente respirar conscientemente por 5 minutos. O bem-estar emocional é o solo onde a transformação física se sustenta. Para manter o foco, use um calendário visível com metas simples. Marque cada dia em que você caminhou pelo menos 10 minutos, bebeu 8 copos de água, fez 3 refeições equilibradas, evitou açúcar refinado, dormiu 7 horas ou mais. Ao final dos 30 dias, você terá 30 novas sementes plantadas. Algumas vão florescer de imediato. Outras precisarão de mais tempo, ajustes e persistência. Mas todas representam progresso. E o mais importante, não volte ao ponto de partida por causa de 1 ou 2 dias ruins. Recomeçar é parte do processo. O corpo não exige perfeição, ele pede constância. Com esse plano você não apenas emagrece, você recupera a confiança de que ainda pode mudar. E quando a mente acredita, o corpo segue. 30 dias não mudam uma vida inteira, mas podem iniciar a vida que você ainda merece viver.